Vamos lá conversar com o Johnny Zulauf, que é o presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Presidente, obrigado por nos atender, mais uma vez via internet. Nós já conversamos há pouco com o presidente da Fiesc, o senhor Mário Sérgio de Aguiar, com relação a esses pedidos que estão sendo encaminhados. Também tem a assinatura da FACISC, esses pedidos para que o governo libere mais serviços à população, justamente na intenção de que a economia não pare. Por favor, presidente, eu gostaria que você explicasse exatamente o que a FACISC pede para o governo do estado neste momento. O que seria o ideal para vocês neste momento, que está inclusive neste documento encaminhado ao governo catarinense. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês para tornar clara a posição da comunidade empresarial de Santa Catarina. Inicialmente, dizer que temos a responsabilidade de reconhecer o estado de emergência que estamos vivendo. E, dentro dessa situação de emergência, respeitar aquilo que precisa ser feito para a proteção das pessoas, da saúde da comunidade. O que nós temos em termos de sugestão ao governo é alguns aspectos de flexibilização para atividades essenciais. Elas sempre foram reconhecidas como legítimas para continuarem operando, como hospitais, farmácias e também os supermercados. Mas alguma assistência para colheitas, assistência para o transporte, como oficinas e alguns restaurantes à beira de estrada, eles precisam dar o suporte à atividade econômica. É nesse sentido que nós pedimos uma ampliação das atividades que o governo relaciona como essenciais ou de apoio à atividade essencial, que nós estamos reivindicando junto ao Comitê de Crise do governo de Santa Catarina. Presidente Johnny Zulauf, representando a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Presidente, o próprio governador já comentou em entrevista coletiva que no momento de tomar essa decisão, desse isolamento social quase que total, deixando de fora esses serviços que o governo elenca como essenciais, muitas entidades, inclusive ligações, foram feitas ao governador pedindo para que ele voltasse atrás. Neste momento, o governador informou que tomou uma decisão técnica. Não é de fato o momento de deixar o governo tomar algumas decisões que, na opinião dele, é necessária para Santa Catarina, presidente? Bom, é importante também registrar que nós estamos cientes, o próprio governador está, nós temos canal de contato com o comitê de crise, com o governador, do que isso está gerando de prejuízos e transtornos para a comunidade. Entretanto, nós não podemos esquecer que nós temos uma calamidade pública. Isso é mundial, não é de Santa Catarina, de Florianópolis, não, isso é do mundo. E por uma questão de responsabilidade, nós temos essas medidas, temos que aceitá-las, mesmo com essa dificuldade, esses prejuízos todos, por um momento curto. Nós estamos atingindo o objetivo que é exatamente de evitar que a grande quantidade de contaminação venha trazer problemas para a sociedade, para a estrutura de saúde do estado de Santa Catarina. As medidas são amargas, mas são necessárias. Nesse sentido, nós estamos, pelo menos, acompanhando o que tecnicamente deve ser feito e está sendo feito nos países responsáveis do mundo. Muito bem. Presidente, o governador também já declarou que existe já a negociação com algumas entidades para que esses serviços sejam retomados, nem que seja aos poucos, mas já existe um cronograma para isso, depois dessa quarentena, que pelo menos agora dura mais 7 dias. O senhor já teve esse contato, já teve alguma conversa com o governador, ou soube de outras entidades que fazem parte da federação sobre essa conversa de um cronograma para a retomada dos serviços em Santa Catarina, hein, presidente? Sim, a entrevista que ele deu, a entrevista coletiva, já revela, mais uma vez, a sensibilidade dele para a retomada gradativa. O que nós não podemos é renunciar a todo um trabalho que foi desenvolvido para daqui a pouco ter que fechar de novo, restringir mais uma vez. Então,
O grande foco é reduzir o primeiro impacto de contaminação. Penso que isso, Santa Catarina, penso não, isso é estatístico, já é um fato real. Nós conseguimos evitar a expansão da contaminação e, claro, necessariamente, já na sequência, como o governador falou, nós vamos ter a abertura gradativa das atividades. Claro, com todas as medidas necessárias, sabemos, inclusive, que a contaminação vai ocorrer, não tem como evitar, nós só fomos responsáveis para fazer com que isso não fosse muito intenso no primeiro momento, permitindo que a estrutura de saúde possa funcionar e que a atividade econômica, que nós esperamos ansiosamente, seja retomada. Lembrando, é importante que se diga que a vocação do Estado de Santa Catarina para a indústria, que é a nossa grande expressão econômica, mesmo a agroindústria, ela está em atividade, ela não está proibida de trabalhar. Há restrição quanto ao volume de pessoas, à possibilidade de contágio, e nesse sentido. Então, o lado industrial está funcionando, o lado contato físico com o comércio vai voltar em breve, e nós vamos conseguir, pelo menos, sofrer menos as consequências dessa pandemia, que é uma realidade, como eu disse há pouco, mundial. Rapidinho, presidente, para a gente fechar aqui então, eu percebo que existe uma boa relação, um diálogo interessante entre as entidades, entre o governo do estado e um respeito, uma aprovação por parte dos senhores ao que está sendo desenvolvido agora. Estou certo ou estou errado, presidente? Absolutamente certo. Nós, apoliticamente, não por questão partidária, mas com a proposta de governo, desse atual governo, das reformas que está instituindo, dos ajustes que está fazendo, da diminuição que ele propõe em termos de eficiência do Estado, ele tem nosso total apoio e incentivo. Então, nesse sentido, e mesmo na hora amarga agora de prejuízo para todos, nós estamos sim juntos. O canal é aberto e de construção, propositivo no sentido crítico, construtivo. É assim que nós estamos relacionados com o governo. Johnny Zulauf, presidente da Associação, da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Voltamos a conversar, presidente.